Olá, alunos. Nessa aula vamos falar um pouquinho sobre equação. Bom, equação, se você olhar aqui, ó, equidade, vem de igual. É uma sentença formada por uma igualdade, né? Então vamos mostrar um exemplo aqui, ó. Você está acostumado na matemática a estudar assim, ó, 4 vezes x mais 12 igual a, sei lá, 20, por exemplo. Isso é uma equação. Veja que eu tenho uma igualdade, né? Esse lado da equação aqui tem que ser igual a esse lado da equação. Nesse caso, quando a gente aprendia aí no segundo grau, primeiro grau, o objetivo é isolar o x. Né? Como é que eu isolo o x, então? Vejam, o que eu faço? 4x é igual a 20 menos 12. Né? Quando eu tenho a equação, tudo que está desse lado, quando eu quero estar somando, vai para o outro lado, vai negativo, né? Então, nesse caso, 4x é igual a 20 menos 12, que dá 8, não é isso aqui? Eu faço essa conta que dá 8. Ó. Então, 4x é igual a 8, o que significa? Isso que está desse lado, esse 4, vai para o outro lado, está multiplicando, vai dividindo. Então, x é igual a 8 sobre 4. Então, x é igual a 2 de novo aí, ó. X é igual a 2, ó, tá ok? Então, essa é uma forma de equação. Eu vou dar um exemplo aqui aplicado na área de refrigeração. Vamos supor, a gente tem uma expressão muito importante, uma equação muito importante, que é mc delta T. Eu vou explicar cada termo. Que aqui é o calor. M igual a massa. C é uma propriedade chamada calor específico do material, específico. E o delta T é variação de temperatura. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho aqui um tanque de água, um balde d'água aí. Vou colocar qualquer cor aí. Essa água aí, ela está na temperatura inicial de 20 graus Celsius e foi para a temperatura final de 70 graus Celsius. Eu sei que o calor entregue para essa água, para aquecer essa água aí, foi de 800 kJ. Nesse caso, eu pergunto, qual a massa de água? Observe a equação. A equação tem quantos termos ali? Na equação eu tenho o calor, que está aqui, tem a massa, calor específico e ΔT. Bom, quando a gente fala que é água, a gente vai dizer que a água tem aproximadamente 4 kJ por quilograma grau Celsius. O valor preciso e correto para a água é de 4,186 kJ por quilograma grau Celsius. Mas eu vou usar, para fins de simplificação matemática, 4, ok? Só para fazer as contas aí, tá bom? Vocês sabem, então, que o calor específico da água é esse aqui, ó. O valor tabelado dele, obtido aí. Bom, então, vejam. Naquela expressão, então, o que eu não tenho naquela expressão? Eu estou querendo a massa, né? Então, eu não tenho M. E eu tenho o Q. O Q eu conheço. Eu tenho C e eu tenho ΔT. Como é que eu tenho ΔT? ΔT é a temperatura final menos inicial. 70 menos 20, ó. Que é a variação de temperatura dá 50 graus Celsius. Entendendo o problema, né? Ou seja, o problema é você ter uma dada massa de água que foi aquecida de 20 graus para 70 graus. Então, ΔT é a variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, naquela expressão, eu vou isolar aquilo que eu não tenho. Massa é igual. Veja, o Q estava do outro lado, fica lá. Mas o C e o ΔT vão para lá dividindo. Por quê? Porque eles estão desse lado da equação, aqui eles estão multiplicando. Quando passa para lá, passa dividindo. Tudo que está multiplicando, passa dividindo. Então, vejam que eu tenho massa é igual o calor, que é 800, dividido por calor específico, é 4, dividido por ΔT, que é 50. Bom, nesse caso, o que eu devo fazer? Eu posso fazer primeiro essa multiplicação aqui, ó. Então, é igual a 800 dividido por 200, ó.
Olha que interessante. Aqui em cima eu posso dividir, olha, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Os dois zeros aí, ficou 4. Então a massa é 4 quilogramas. Mas como é que eu sei que é quilogramas? Por causa desse detalhe aqui, ó. Massa igual 800. Aqui em cima é quilojoule. O calor específico é quilojoule, quilograma, graus Celsius. E o ΔT é graus Celsius. Então, primeiro, o que eu faço? Eu vou cortar o grau Celsius, que é a variação de temperatura aqui, ó. O grau Celsius, graus Celsius. Aqui eu tenho quilograma, quilojoule, quer dizer, quilojoule corto com quilojoule aqui, ó. O que sobrou de unidade? Sobrou apenas... Eu vou tirar esse aqui que não precisa do... Eu só estava aqui, é só para mostrar para vocês as unidades, não os valores de novo, né? Então, eu cortei aqui o quilojoule, e ficou só quilograma nessa expressão aqui, ó. Então, vejo que é uma forma de fazer uma equação. Eu vou dar outro exemplo para vocês, ó. Muitas vezes, eu tenho quando eu quero determinar, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha um volume aqui, volume de ar, e eu queira determinar, vamos supor que esse volume de ar aqui é de uma sala qualquer, eu quero determinar a densidade. Bom, se eu conheço o volume, e por acaso eu conheço a massa em quilograma, a densidade em quilograma, por metro cúbico, eu posso calcular esse volume, ou vice-versa, não é isso? Volume em metro cúbico aqui, ó. Então, vejam, como é que eu relaciono volume de ar, massa de ar e sua densidade? Existe uma equação bem simplesinha que diz o seguinte: ρ do ar, nesse caso, é igual a massa sobre o volume. Isso também é uma equação. Vejam, isso aqui significa o quê? Densidade. Densidade, ρ. Uma letra grega, ρ. Desenha assim, ó. Não deve parecer um P, tá ok? Bom, vamos supor que eu conheça, então, a massa. E a massa seja de 1,2 kg de ar. E eu conheço o volume igual a 1 metro cúbico. Nesse caso, qual é a densidade do ar? Ρ do ar vai ser igual a massa, 1,2 kg por 1 metro cúbico. Vai ser aproximadamente 1,2 kg por metro cúbico. Na verdade, essa é a densidade do ar para a temperatura aproximadamente 20 graus. Por quê? Porque o ar, à medida que a temperatura baixa, a densidade do ar aumenta. Então, quanto mais frio o ar, mais pesado, mais denso ele se torna. Quanto mais quente o ar, mais leve ele se torna. Por isso que o ar quente sobe e o ar frio desce. É o que acontece no nosso refrigerador, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se você pegar ali o interior de um refrigerador, vamos imaginar que seja aquele refrigerador que tenha o evaporador ou congelador aqui em cima, tá ok? Aqui em cima é a parte mais fria, né? Evaporador. Então, o que acontece? O ar em contato com essa superfície, ele desce, ó. Ele fica mais denso e o ar quente que está aqui sobe. Então, existem correntes de convecção ali dentro. Convecção natural, né? Ou seja, o ar quente, nesse caso é o mais quente, sobe, né? Porque
dentro da geladeira tá fresquinho, né? Então, vamos fazer o seguinte, escrever diferente. Então, o ar menos denso sobe, enquanto o ar mais denso desce. E é assim que funciona. Aqui nós temos o evaporador, né? Um refrigerador comum aí. Existe outra expressão matemática para calcular a densidade do ar. Rho do ar é igual a pressão sobre a constante universal do ar vezes a sua temperatura. Existe uma expressão, então, como eu disse para vocês aí, para calcular a densidade do ar em função da temperatura da sua pressão. Esse R aqui é uma constante universal do ar, ó, aproximadamente 287 joule por quilograma Kelvin. A pressão atmosférica, ao nível do mar ali, é de 101.325 Pascal. Bom, vocês vão aprender depois que Pascal é a mesma coisa que 1 Newton por metro quadrado. É a unidade de pressão. Então, preciso saber a pressão que o ar está, né? Tem que lembrar que se eu estiver na cidade, sei lá, de Lages, por exemplo, que a altitude é quase 1.000 metros, a densidade, a pressão lá vai ser um pouco diferente. Então, vai ter influência na densidade do ar. Vamos supor que a temperatura do ar seja de 10 graus Celsius. Para fazer essa conta, para colocar os valores nessa equação tem igualdade aqui, ó, eu preciso converter esse valor para Kelvin, né? Aí eu vou lembrar para vocês que toda vez que eu tiver graus Celsius, para eu passar para Kelvin, eu somo 273. Então eu faço essa igualdade aqui, ó. 1 grau Celsius, grau Celsius mais 273 dá o quê? Dá Kelvin aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Assim que a gente faz, ó. Então qualquer valor que tiver aqui, ó, você coloca mais 273, o valor correto é 273,15, mas vamos arredondar para 273 da Kelvin, tá? Unidade de Kelvin. Então, eu tenho 10 mais 273 dá 283 Kelvin. Nesse caso, vamos fazer a substituição. 101.325 aqui em cima, 287 aqui embaixo no lugar do R e aqui 283. Veja que a densidade do ar, nesse caso, para 10 graus Celsius é de 1,24. Bom, vamos fazer outra conta para vocês perceberem a diferença. Vamos imaginar agora que o ar esteja a 30 graus Celsius aqui, ó. Nesse caso, o que eu faço? Ó, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, né? A mesma coisa, essa é a equação, né? Continua sendo equação. É a mesma coisa de usar uma equação. Vou colocar aqui, ó, no lugar aqui do grau Celsius, vou colocar 30 e vai dar o quê? 303 Kelvin, né? É a temperatura em Kelvin. Então, nessa expressão, eu vou colocar aqui, ó, o 303 aqui no lugar de temperatura, o 287 é a propriedade constante do ar, constante, e aqui a pressão. Nesse caso, vejo que a densidade do ar a 30 graus é de 1,16 kg por metro cúbico. Então, veja o que aconteceu. Eu aumento a temperatura, o que acontece com a densidade? Ela cai, né? Por quê? Veja que aqui, ó, a temperatura está aqui embaixo. Se eu aumento aqui, o resultado dessa expressão tende a ser negativo. Se eu reduzo a temperatura aqui aumenta. Significa que são grandezas inversamente proporcionais. Bom, esse foi um exemplo de aplicação de equação na área de termodinâmica, na área térmica da refrigeração. Espero que tenha entendido e até a próxima.